De todos os episódios da série The Last of Us até agora, este terceiro foi o que mais trouxe mudanças e mudanças grandes, inclusive, que podem gerar polêmicas, talvez. Vamos comentar sobre tudo isso agora. Olá, eu sou a Gabi Xavier. E eu sou o André Fenri. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Tempo falando de The Last of Us. Em termos de adaptação ou modificação do material original, esse terceiro episódio foi o mais ousado até agora, eu diria. Concordo. Porque ele trouxe modificações que podem, pela primeira vez, desagradar grande parte ou uma parcela significativa do fandom que, em geral, até então estava amando e aprovando praticamente 100% da adaptação. Mas é interessante a gente falar também que, apesar da grande mudança no roteiro em comparação com o jogo, ao fim do episódio eles terminam exatamente como é no jogo. Então dá uma distanciada, mas volta para continuar a história aparentemente bem fiel. É, porque assim, a gente vai entrar em detalhes, diferenças, como foi na série, como era no jogo, tudo isso pra vocês saberem num vídeo super completo. Porém, o que eles mudam é a trajetória de um personagem que, cativante ou não, ele é secundário. Então eles mudam quase como se fosse um tratamento bonitinho pra aquele personagem, E diferenciado. acaba explorando um outro também que a gente vai comentar agora. E nesse terceiro episódio, a série finalmente apresenta pra gente o personagem Bill. Que até então só tinham sido ele e o Frank citados como amigos contrabandistas, ali um contatinho, tanto da Tess quanto do Joe. Isso porque esse episódio foi dividido em dois planos, passado e presente. Presente, com Ellie e Joe, no começo e no final principalmente, e a maior parte do episódio com Bill e Frank. E Frank, quem é Frank? Ele foi uma criação original? E não. Frank tá no jogo, a gente vai entrar nesse detalhe, mas com outro destino, praticamente um easter egg ali, e é isso que a gente vai explicar pra vocês. A adaptação da série trouxe o maior desenvolvimento pro Bill, que já era conhecido de todo mundo, e principalmente pro Frank, que mal aparecia no jogo. Eles decidiram então aprofundar mais, explorar e até criar coisas novas para dar uma camada maior para esses dois personagens que, inclusive, o Frank mal aparecia no jogo, né? Ele aparece, assim, não é grande spoiler no jogo, porque se você viu o episódio, também acontece ao fim, ele aparece morto, tá? Mas não é novidade que eles estejam tomando esse tipo de escolha de adaptar melhor, porque os dois showrunners, tanto o Neil Druckmann, que é o criador do jogo, quanto o Craig, que ele é de... Chernobyl? Isso, eu sempre esqueço. Eles falaram que essa era uma oportunidade de trazer olhares diferentes, porque no jogo você acompanha, por exemplo, nessa parte 1, Joe e Ellie. Você não tá ali vendo o que esses outros personagens tinham de passado. É claro que... É pela ótica desses dois personagens principais, né? É claro que esse episódio, pra trazer um panorama a mais de Bill e Frank, ele mudou, tanto que a gente sabe em minúcias, assim, da vida desse personagem no jogo, quanto também da interação dele com Ellie, por exemplo, que é inexistente na série. Mas vamos voltar pro começo e falar primeiro do presente, que abre o episódio depois da tragédia com a Tess, e agora acompanhando então só Ellie e Joe. E já começa ali bem de onde parou mesmo o último episódio. Eles numa floresta e ainda dando choque, inclusive a Ellie fala pro Joe parar de culpar ela, que apesar dele não falar nada, claramente ele tá ali com olhares e tratamentos que tá culpando a Ellie pela morte da Tess, e na verdade ela tá correta, né? Foi uma escolha deles levar ela como carga pra ganhar alguns benefícios. Mas você vê que quando ela fala isso, ele escuta quieto, ele meio que assente com a cabeça, ele percebe que ela disse algo que é verdade. Sim, sim. Ela não escolheu estar ali, mas ele sim. Sim, com então, certeza. se tem culpa de alguém, dela definitivamente não é. Existe algo que é interessante, que eu acho que parece um pouquinho com o que a gente vai acompanhando já a partir dessa fase com o jogo, que é esse interesse da Ellie por elementos do mundo externo que ela só ouviu falar, que nunca tinha visto pessoalmente. Na série, eles incluíram algo diferente, que foi o avião caído, né? Os destroços. Interessante. Nossa, eu só voava no céu, você já voou já algumas vezes, caramba, que incrível. É aquele interesse inocente no meio do caos, apocalipse. Coisa que pra gente é super comum, né? Tipo, tem avião todo dia, várias pessoas já andaram de avião 300 vezes. É interessante que nesse episódio, logo após eles saírem ali da floresta, eles encontram vários cadáveres, né? E o Joe fica meio preocupado, assim, e fala que não queria que ela visse aquilo. Os militares iam pro interior com a promessa de que iriam levar moradores dali daquela região para algum outro lugar mais seguro, e acabava matando toda aquela população dali, porque como o Joe disse, quem tá morto não se infecta, né? E se não tinha local para alguns ou muitos desses, era melhor, no raciocínio de não deixar aquilo se proliferar, né, o fungo se proliferar, matar inocentes, porque aquilo eram cadáveres de inocentes, né, já esqueletos, muito tempo atrás, anos, no começo da pandemia. Que não estavam infectados. Que não estavam infectados. É sempre uma
probabilidade, né? Quando a gente vê o Joe conversando com a Ellie sobre probabilidade de como o fungo começou, provavelmente tem uma história que veio da farinha. Não são os macacos? Não. Dizem que veio da farinha, de cereais, coisas que eles ali não têm televisão, internet, celular. Então o que a gente viu de começo da pandemia no episódio passado é porque nós estamos oniscientes enxergando a história. Sim, eles não sabem. Pra eles são tudo suposições. Da mesma forma que ele acha que, pelo contexto, aquelas pessoas não estavam infectadas. Provavelmente porque ele soube de vários acontecimentos como esse ao longo de todo o expurgo, né, no começo da pandemia em si. Eu acho curioso porque, como você falou, é uma primeira demonstração, talvez, de um cuidado com a menina para além de uma carga. Cuidado com eventual trauma, com um sentimento. Além disso, pela primeira vez, a Bella Ramsey ficou muito parecida com a Ellie do jogo em questão de personalidade. Ela tá mais curiosa, mais respeitosa. Aos poucos, né? Não é que eles se gostam, óbvio, mas é uma sintonia porque só tem um e outro. Eles aceitaram que a dinâmica é essa. A Tess foi, um depende do outro. Agora o Joe realmente escolheu por conta própria e sozinho seguir nessa de levar essa menina pra esse destino. De certa forma, uma coisa implícita de salve quem você possa salvar. Agora nem é mais por conta das recompensas. Nesse episódio também, eles chegam numa espécie de mercadinho já abandonado, todo saqueado, quase todo saqueado. Uma referência fenomenal pra quem jogou. E exatamente ali é um local em que a gente vê a Ellie matando pela primeira vez sozinha o seu primeiro infectado, que é um momento muito simbólico. Mas ela trouxe aquele momento nojento de abrir a sua carinha, eu acho que não só pra mostrar ela com aquela curiosidade de entender o que estava acontecendo, mas uma maneira da série de novo explicar pra gente como acontece o mecanismo que ela já tá explicando ao longo dos primeiros episódios de infecção. O fungo, ele vai crescendo aqueles fiozinhos, né? Ele vai crescendo dentro do seu hospedeiro, vai tomando conta, e aquele ali, por exemplo, aquele infectado que ela encontrou, eventualmente, se não fosse morto, se tornaria um instalador. Sim, porque ainda mostra o Joe ali achando um kit médico com algumas bandagens que eu achei sensacional. E ele guarda a arma, né? A estética da maletinha é muito igual, né? Muito igual. A estética, muito igual. Até do lugar, assim, abandonado. Por isso que eu comentei que, tipo, foi um presentão pra quem jogou. Ela desce, ela toma coragem, ela vai, se vira, toma susto, mata, volta, acha os absorventes internos, diz aqui, ó, não foi tudo saqueado, não, e vão embora. Então ela tá também tomando um pouquinho mais, tendo mais manejo com esse universo, eu acho. E em relação aos corpos, né, esqueletos que foram mostrados ali, foram vistos pela Ellie, aquilo faz uma transição exata, direta, com o próprio passado do Bill, que é apresentado na série, porque aquelas são pessoas que estavam sendo evacuadas da cidade em que o Bill morava. Lincoln, né? Lincoln. Isso tudo 20 anos atrás, e é exatamente o que eles começam a mostrar sobre a história do Bill, que inicialmente não parece que vai ser diferente do jogo. Na série a gente vê ali que o Bill se escondeu no porão secreto que ele tinha na casa dele, né? E ele conseguia monitorar tudo por câmeras. Já ele tinha. Equipado. Ele já. Claramente ele era um contrabandista ou alguma coisa meio. Alguma pessoa que não batia muito bem, porque ele tinha um arsenal completo na casa dele ali. E ele diz na cartinha bunker, final, né? que ele odiava o mundo, então ele não era muito de amigos, assim. E ele se escondeu até os militares evacuarem todas aquelas pessoas que foram depois mortas, como a gente viu no presente. Ou seja, ele inclusive fugiu da própria morte. Sim, sim. E sobrevivendo ali, ele falou, opa, agora tá maravilhoso, fechou a cidade ali, o local em que ele estava, e começou a ir em todas as lojas, e abastecer gerador, e pegar equipamentos e coisa. Ele criou todo um modo de subsistência naquela cidade durante 20 anos. E aí, mantendo a fidelidade com o game, a gente já vê ali várias armadilhas que ele fez, inclusive pegando alguns infectados, né? Se divertindo, inclusive, também, de vendo o infectado caindo numa armadilha e comendo sozinho. É engraçado essa montagem. Ele come, quando a gente vê nessa breve rotina dos 4 primeiros anos de infecção, numa mesa menor, o seu vinho, a sua comida, tudo certinho, a sua rotina muito estrita e solitária. Até que esses 4 anos se passaram e aí caiu no seu buraco ali de armadilha um ser humano vivo. Cara sujo, acabado, dizendo que tava ali não infectado. O Bill tinha até um negocinho de ver a infecção ali, provar infecção ou não, dos militares que a Fedra usa nos episódios anteriores, viu que ele não estava infectado e por algum motivo ali deu um pouquinho de espaço pro Frank chegar. Foi a primeira parte que eu achei um pouquinho estranha do episódio, porque assim, o Bill, que é uma pessoa toda metódica, reclusa, além de, claro,
num primeiro momento, ele testar ali pra ver se aquela pessoa estava infectada. Eu achei que ele aceita muito facilmente levar aquela pessoa pra dentro da casa dele, não só dentro da cidade, que era uma fortaleza que ele tinha criado, pra dentro da casa dele mesmo, sabe? É muito contra a personalidade do Bill. Eu acho que a gente não tinha tantos detalhes de personalidade ou passado, pra além desse estereótipo que ele mostrou nesses poucos flashes ou do jogo em si. E eu acredito que isso não foi o que eu achei mais, assim, inverossímil. Não é o que eu achei mais também, tá? Só te interrompendo pra completar. Mas foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. Eu acho que a gente pode jogar aqui como tinha que ser. Alguma coisa naquele cara despertou uma curiosidade. Ele tava carente não só amorosamente, mas de companhia, mesmo que ele não quisesse admitir. Tanto que quando ele coloca o Frank pra casa, ele vai tomar o banho lá e você vê que ele chega todo sem graça, assim, deixando a roupa. Então ele tem umas preocupações até de serventia, de cortesia, de receber a pessoa e separar uma roupa e fazer a comida super chique, que é uma coisa que mostra que ele tinha essa disposição de estar com alguém, por mais que ele dissesse que não. Que ele odiava o mundo e tudo e todos e viveria super tranquilo naquela forma de sobrevivente. Concordo. Eu achei estranho devido às circunstâncias, né? E assim, eles fazem a aproximação dos dois, o que muitas pessoas que não conhecem o jogo ou não se lembram de detalhes podem achar que é lacração, forçação e não sei o quê. Na verdade, tá tudo no jogo, tá? É tudo canon. A única coisa que não é, que a gente vai explicando a partir de agora, é que a relação dos dois, ela terminou de maneira trágica no game. No game, sequer existe a amizade mesmo, de todos tomarem cafezinho no jardim, de Joe, Tess, Frank e Bill, ou com Bill que seja, porque eles são só parceiros de contrabando. A gente não sabe onde o Bill mora exatamente. Ele tem várias áreas, esconderijos, ele vive em áreas que tem infectados, inclusive. Então, o que aconteceu na série foi adoçar essa história de Frank e Bill. Mas, sim, Bill era gay, Bill tinha revistas gays, Bill namorou com Frank, Frank existiu, só que na série foi uma dinâmica, né? A primeira vez no game que a gente vê isso é quando o Joe chega com a Ellie. Ele comenta que ele já teve uma pessoa que ele se preocupava muito, aí ele meio que dá uma desconversada assim, era um parceiro e tal, e morre aí, né? Em inglês fica partner, então fica uma coisa muito assim, ambígua, você não sabe nessa hora se é homem ou mulher. Eu não sei como ficou na dublagem em português, mas em inglês realmente até aqui era super ambíguo. E aí você vai pegando as pistas. Você depois vai no meio da missão, que a gente já pode deixar aqui explícito que lá no jogo ele existe vivo, presente, permanece até onde a gente sabe vivo com ali encontrando com Ellie e Joe e seguindo sua vida depois daquilo, e existe toda uma ação pra buscar bateria e não sei o que, encontros com zumbis, e no meio disso eles vão pra uma área e encontram o tal Frank enforcado. Eles acham um corpo, um homem enforcado, e com uma carta do lado, e aí eles verificam e veem que o corpo tá com mordidas, né? Então a pessoa cometeu suicídio pra não se transformar, né? E esse era o Frank. E aí ele fala, esse era meu parceiro, e você soma as coisas. Aí já fica muito claro, mas não foi só isso. O Bill fica extremamente mal. Na carta que o Frank deixa, mostra que eles estavam brigados muito sério. Parece que a briga dos dois era exatamente pela vontade do Frank de sair do espaço em que eles estavam e ir buscar outra coisa, assim, né? Tentar sair daquele espaço que não era a zona 100% segura, pelo que a gente tem dessa cidade fictícia dos sonhos, no meio de uma pandemia que a gente assistiu na série. Mas eles moravam juntos, brigaram, se separaram e o Frank morreu. Aí já ficou super claro. Inclusive, quando você recupera a bateria finalmente e tudo, quando eles vão embora, mostra que a Ellie roubou alguma das revistas do Bill, né? Uma revistinha em quadrinho e uma revista pornô gay. Exatamente. Então, se não estava claro pra alguém, nessa hora ficou extremamente claro. Então tudo isso é canon, só foi explorado de forma diferente na série, né? Tudo isso pra dizer que não é absurdo você ver ali aquele momento que durante a pandemia em si, durante esse momento em que o Bill estava sobrevivendo, ele conheceu o tal Frank e eles se relacionaram, inclusive, sexualmente. Então a cena, até aí, inclusive, a história não estava seguindo nenhum caminho diferente. Eles estavam só contextualizando olhares que o jogo não conseguia contextualizar. Eles se aproximam. Foi feita uma coisa poética, na minha visão, tá? Eu enxergando tudo isso, foi realmente dar um final mais bonito pra esse personagem que na história do jogo apenas enlouqueceu e não conseguiu completar ali uma convivência mais harmoniosa com o único que ele teve durante a pandemia, que ele amou, pelo que a gente sabe. E aí que a gente vai tendo alguns pulos, porque 3 anos depois, Frank, que era ali mais assim,
animado, otimista, ele tava ali mais querendo inocente, reformar... talvez? Talvez. Querendo reformar a casa. Ele começou a procurar a gente no rádio. Deu sorte que foi Nossa, Tess. porque eu jamais combinaria com alguém naquela situação no rádio pra encontrar. Jamais. Chamou para um chá da Nossa, tarde. jamais. Calhou de ser Tess, que levou o Joe, que também já era mais fechadão. Então ele e Bill ali ficam meio que se dando um pouquinho de choque, né? Até no final, na carta do Bill, ele fala: nunca gostei de você, a gente é meio que era amigo. Mais ou menos, assim. Mas é interessante que eles se dão choque, mas eles se entendem. Tipo assim, Exatamente. somos parecidos. Exato, até por isso que talvez eles dessem esses conflitos, assim, mesmo que silenciosos. E ali tava, né, chá de casal, eles se conhecendo, em tese indo ver a casa com o Frank, não mostrar a casa, aquela coisa bem assim. No que a gente vê, inclusive, nos jogos de The Last of Us, ou mesmo nesse mundo apocalíptico que a gente tá acompanhando até então, é meio surreal, né? Totalmente. Que existe uma cidade de contos de fada da Barbie, que as pessoas, assim, vão tomar um chá e viver felizes, e portão eletrônico e tudo na beleza. Mas é fofinho. Por exemplo, não só pra Bill e Frank, Tess e Joel também ganharam momentos mais prazerosos. Como eu disse, nos jogos, eles só tinham interações ali comerciais em campo com o Bill. Não tinha o Frank, por exemplo. Eles não conheciam o Frank. Nunca existiu o momento de chá da tarde. Não, o Joe conhece o Frank no momento que eles acham o corpo, né? Um detalhe muito legal é que é a Tess, na verdade, é o Frank que dá a ideia do código. Isso foi muito interessante, por rádios pra Tess. Pode fazer uns códigos de música, não sei o que. É uma coisa bem que passa no fundo. Então eu acho legal você ver isso tudo acontecendo, por mais que a gente precise fazer muita suspensão aqui de descrença, especialmente por causa de um único acontecimento que demonstrou que aquilo ali não era possível de ser daquele jeito que foi. 3 anos depois acontece o único momento que mostra que a coisa não tinha como tá 100% bem o tempo todo. Um único ataque que foi mostrado. E exatamente como o Joe falou que seria. À noite, tudo escuro, várias pessoas armadas tentando atacar ali, né? Tentando invadir. O Bill fez, depois desse aviso, uma barricada ali de carros e tudo, mas assim, gente... Era uma área que não ficou delimitada exatamente o quão grande era, mas uma área que não era só aquele portão que eles mostravam na filmagem. Não, era uma área grande com várias lojas. Que fosse um bairro, sabe? Era uma área que ele tinha que contornar. Como que ele conseguia defender tudo aquilo? Isso eu achei um pouco surreal, porque mesmo quando a gente vê outras séries de gênero parecido, né, que são zumbis não infectados, mas enfim, ambientes apocalípticos que pessoas ficaram infectadas, independente da forma de agir desses infectados ou das pessoas enlouquecem. E infectados podem chegar. Gente, não tem uma pessoa que contornou aquela eu vou barreira comentar dele. tudo isso depois, por isso que eu tô quieto. Pra além de críticas que você vai falar só no final do episódio, eu queria só comentar que depois desse único conflito, que eu acho que foi a única cena de ação que a gente teve nesse episódio em si, eu achei que eles iam matar o Bill ali. Eu falei, gente, vão matar o Bill aqui, vão mudar tudo. Eu tinha certeza que não iam. Eu achei. Tudo ficou preto e quando abriu, passaram-se 10 anos... que foi o maior e último time skip que a gente teve pra mostrar a finalização, que aí foi drasticamente diferente, e aí que eu digo, mais poética, bonito, um afago ali no personagem Bill, pra ter um final ali mais bonitinho, né, com o Frank. O que aconteceu com eles? O Frank tá com algum tipo de doença degenerativa ali, a gente não sabe muito bem o que, até porque nem tem como eles saberem, né, e por conta disso, o Frank decide que já viveu muito, muito bem nesse mundo pós-apocalíptico ao lado de quem ele ama e que ele não quer mais continuar vivendo daquela maneira. Sofrendo, dificuldades. Então ele pede pro Bill que ele quer tomar vários remédios ali misturado com vinho e depois dormir aos seus braços e não acordar mais, né? Só que apenas ele morreria nos planos iniciais. Ele pediu um último dia de felicidade pro Bill e eles fazem um paralelo ao primeiro dia que eles tiveram. O Bill primeiro fica receoso, não quer aceitar. Não quer, fica relutante, Só que o próprio Frank mostra como aquilo tá difícil pra ele, enfim, Bill acaba aceitando, só que já colocando na sua cabeça que o seu próprio propósito de vida se encerraria naquele instante. Então ele faz o jantar e ele entra na sala, traz o prato, gira o prato, mesmo vinho, tudo igualzinho. A primeira refeição que eles tiveram juntos, com a exceção de que eles são todo ladinho do Frank, né? E não do outro lado da mesa, com receio e tudo mais. Então eles têm esse momento de intimidade, de felicidade, juntos. E na hora de dar o remédio, ele tritura, traz bonitinho na frente, assim, do Frank, coloca, mistura, dá pra ele. Só que ele também toma o seu. E aí que tem, assim, o Frank olhando pro vinho, pro Bill, e fala,
você já tinha colocado ali na garrafa. Então o Bill fala que já tinha colocado Era uma quantia suficiente suficiente pra matar, não lembro assim. Búfalo, cavalo, algum assim. bicho grande. Eles morreriam juntos ali, né? Até porque o Bill deixa claro na carta pro Joe depois que o propósito de vida dele era o Frank, né? Ele descobriu e isso. Na série a gente vê também, né? Que ele continuava vivendo por conta do Frank. Ele tinha alguém a quem proteger, a quem ele gostava, a quem ele se importava. Então o Frank morrendo ali, ele não tinha mais o porquê continuar vivo pra ele, né? Aí ele decide junto, o Frank fala que não vai ficar puto, não vai ficar irritado porque... Foi romântico até aquilo. Então eles vão pro quarto. Dormir e morrer morrem, juntos, né? Basicamente. Dá a entender que eles trancam a porta do quarto, deitam lá, deixam a janela aberta pra não dar cheiro. E o Bill deixou uma carta para o Joe, e não só isso. A musiquinha que tocou foi a música dos anos 80 que ele programou para atrair o Joe e a Tess, né, se estivesse viva, exatamente para aquele ponto depois que eles tivessem morrido, aí deixando chave de carro e todos os suprimentos e tudo pra ele. E nessa parte que a gente tem uma das maiores diferenças com a história do jogo, porque o Bill morre junto com o Frank, no jogo ele fica vivo, ele não morre. E no presente, então, quando o Joe e a Ellie chegam lá, aí tem a diferença, a Ellie jamais conheceu o Bill, então não tem ação, não tem a dinâmica deles, que aí sim é uma coisa que a gente pode comentar que foi uma perda... que seria bem interessante pro show, até pra entretenimento. Mim, grande até. Então. E enquanto eles estão procurando ali, revistando a casa, o Joe tá vendo as coisas, aí ele pega uma arma. E isso também não tem no jogo, né? É mais uma iniciativa que eles colocam pra menina nessa parte, nesse universo. Não sei no que vai dar essa arma em algum momento. Certamente terá algum uso. Ela tomando banho, falando que o Joe tá fedido e tem que tomar banho. E aí finalmente ela veste a roupa do jogo também, né? Então, mais um fanservice. É como se eles tivessem tomado um caminho mais longo pra acabar no mesmo ponto. Então, eles não veem o Bill, ele já morreu. Só que necessariamente o caminho mais longo não é mais bonito, ou melhor, ou mais legal. Quem falou isso? Quem fez uma poesia no meio do vídeo? Na verdade, é uma crítica do porquê eu não gostei do episódio. Tá, então guarda aí pra daqui a pouco. Entre outros detalhes, dela ver ali a carta, ler de novo sozinha, porque ela entendeu que o pra qualquer um incluía ela, apesar de claramente ser direcionada ao Joe. Dela ler para o Joe parar na parte que o Bill fala sobre proteger pessoas, então mantenha a Tess salva. A Ellie nem consegue ler isso, e quando o Joe lê, claramente ele fica abalado, até sai, né? Porque ele não conseguiu. E reforça mais ainda a questão do... proteja o que você puder, né? E ele eu acho que não formou na cabeça dele ainda como propósito salvar a Ellie. Por mais que ele esteja seguindo nesse caminho, ele ainda não criou, por exemplo, este propósito para si da mesma forma que Tess era para ele, ou que o Frank, por exemplo, era para o Bill. Mas ele tá tendo esses indícios, essas falas o tempo todo. Olha o que é importante. Ele tá tentando acreditar... De alguma forma, não é nem apego, porque eles não têm apego nenhum com o outro. Não. É mais por conta da cura. Eu vou fazer a minha parte, eu vou tentar salvar, eu vou tentar levar. Eu vim até aqui. Aos poucos, é claro, a relação deles vai apaziguando. Você vê que ele fala pra ela, olha, regras, você não fala de teste, de luto, não quero falar sobre esse assunto, e nunca mostra essa sua ferida pra ninguém, nem fala da sua condição, porque ninguém vai querer saber, vai só te matar. Ele diz, repete o que eu disse, ela... Fala igualzinho no jogo, o que você disse é isso aí. Ao mesmo tempo que depois, quando eles pegam o carro, ela bota a fitinha, ele não coloca a fitinha, mas aos poucos eles vão se aceitando. No jogo, na verdade, é um pouquinho mais divertido até, eu acho que nessa parte do jogo eles já estão mais abertos, porque... Um pouquinho mais, porque eles tiveram mais tempo de convivência, né? De tela, de andar pra cá, de vai pra lá, e ela até salva. Sacaneia ele, faz piada com a revista do Bill tá colada e tal. Ai, que nojo, sim, ela fala os negócios, então assim, ela já tá mais saidinha. E por fim, no final, eles vão, como a gente disse, como o André falou, para o mesmo ponto que eles já estavam no jogo, que a gente segue no jogo, então... Volta pra igualdade da narrativa, né? Então não é como se, agora mudou tudo, não. Eles fizeram um desvio e agora voltaram, olha, a gente não sabe pra onde tem que ir, morreu todo mundo, mas o meu irmão, Tommy, ele fez parte dos vagalumes, Ele era um ex-vagalume, então talvez ele saiba pra onde te levar, né? Vamos procurar ele.
Isso, e é exatamente o caminho tanto no jogo quanto na série. E é aqui que eu queria entrar na parte de o que a gente achou. Considerações finais. E só um adendo, eu sei que a nossa opinião vai ser divergente de alguma maneira, mas eu acredito que nós dois pensamos que não é porque mudou o jogo, mudou algo que necessariamente é ruim. Tanto que a gente viu algumas mudanças em episódios anteriores melhor, e foram boas, agregaram, somaram. Não é sempre que muda que é algo ruim. Não, ou é porque tudo na que minha muda. opinião, dessa vez, Pode começar. em específico, o jogo acabou ficando melhor do que a mudança que eles decidiram trazer para o roteiro da adaptação. Mas tudo? Você acha que todo o passado de Bill e Frank, tudo que aconteceu, toda a dinâmica, todas as escolhas foram ruins? Não todas as escolhas. Eu achei fantástico as escolhas mostrando, né, igual você comentou que isso não tinha no jogo, deles se conhecendo ali, né, o Bill e o Frank com a Tess e o Joe, Isso né, dos escambos que eles faziam, né, então isso é muito legal ver que eles tinham parceria ali de trocas, né, De amizades. então... Eles eram amigos, todos eles eram Eu amigos. não achava muito amigos, não. O Frank, sim. Frank e a Tess eram amigos. Os de dois fazer sim. fofocas dentro de casa. E como eu comentei antes, a primeira coisa que eu torci o nariz foi que eu achei que o Bill aceitou muito fácil o Frank naquela situação ali, dadas todas as circunstâncias, a série mostrando pra gente também como o Bill era fechado, preocupado e paranoico, né? Faria sentido ele, por exemplo, quer tomar banho? Toma com uma algema, sei lá. Faria sentido então ter assim, alguns essa foi a primeira detalhes. coisa que eu torci o nariz assim, mas ok, tá, continuando. Foi amor à primeira vista, gente, você não tá entendendo. Tá, beleza. Finge que foi amor à primeira vista. Aí aquela questão de que ele fez uma cidade inteira, né? Ou um bairro, gente. Um bairro, vamos ser aqui mais... Sucintos, fechados. Um bairro. Um bairro. Ele fechou um bairro inteiro, com proteção, com armadilhas. E o Frank ainda colocava plantas novas, ele queria pintar as coisas. Então, tipo assim, qualquer pessoa que chegasse ali... Sim, isso eu pensei na hora também. Qualquer pessoa que chegasse ali, pô, tá tudo novinho, sabe? As plantas estão vivas, as coisas estão pintadas. Tem gente morando aqui. Chamava mais ainda atenção para aquele lugar, para saquear, para qualquer coisa que fosse. O que tornaria mais ainda utópico toda aquela situação que foi criada na série. Era porque, uma bolha assim, utópica, basicamente isso. é impossível, porque a gente vê que tem a Fedra, a gente vê que tem os vagalumes, a gente vê que chegaram pessoas lá armadas, que são só um grupo. Sobrevivência. São grupos sobreviventes dominar. que querem continuar sobrevivendo e pegando coisas e etc. E a gente vê durante o jogo, o tempo todo, não é tipo, tem um bolinho de pessoa aqui. Existem vários grupos, pessoas aleatórias e grupos mesmo, facções, né? A gente vê até outras a mais no 2 também. E eles desbravam a procura de suprimento, para aumentar o território deles, para limpar território também de infectados. Fora, como eu disse, a Fedra, os vagalumes. Então, assim, é completamente impossível não ter tido ataques suficientes. Mesmo que por horda de infectados que fosse, as armadilhas do Bill com certeza não daria conta, né? Se fosse uma horda enorme. Até nesse esquema que eles criaram de comunicação entre os fungos. Pois Matou um, atrai vários. Foi o que mais me incomodou. É muito surreal. Pô, você vai mudar um negócio pra deixar mais bonitinho, ok, mas fazer um negócio... Mundo da fantasia. Fazer um mundo da fantasia ali, sabe? Sendo que a série tá querendo deixar o mais palpável possível, eu não curti definitivamente. E eu senti muita falta também, por conta da decisão de matarem o Bill, que eu achei péssima, né? Da dinâmica Bill e Ellie, né? Que era fantástico. Você jogando, você ria o tempo todo, porque eles se odiavam. A Ellie provocava o Bill o tempo todo, o Bill ficava puto. E o Bill no jogo, ele tinha uma personalidade super irônica, né? No geral, não só com a Ellie. E eu achava fantástica. Ele era bruto, nervoso, ao mesmo tempo ele era irônico. E a dinâmica deles era muito boa, fazia você rir muito. E era uma dinâmica muito boa, não só pra fazer você rir, né? Funcionava muito pra trazer também mais da personalidade da Ellie, né? Isso, eu concordo e desenvolvia completamente. muito mais o personagem ali. A Bella, nesse episódio, a Ellie, né? Ficou muito mais apagada, porque ela não teve essa interação com o Bill. O Bill também. O Bill foi só um cara meio ranzinza, paranoico na dele, e ele era um personagem muito mais cativante, muito mais do que isso no jogo. Muito mais interessante. Por mais que tenha sido ali rapidinho, é um personagem que quem jogou o primeiro jogo, eu acredito que não tenha se esquecido dele. Eu poderia dizer que, começando por isso, se vai pegar pra mudar um personagem ou um destino, não é tão ruim você pegar um coadjuvante, porque Com certeza. carismático ou não, ele é um coadjuvante. Sim. Porém, eu concordo com todas as críticas e já adiantei um pouquinho minha opinião, né? Pulei um pouquinho as fases pra falar no começo do vídeo que pra mim a questão do... Eu chamei de casa da Barbie, não de forma pejorativa, mas porque realmente é um mundo dos sonhos. Isso não tinha como acontecer por 1, 2 anos, assim...
chora muito e até entende. Agora, por 20 anos... Pô, a gente vê a zona de quarentena, como caótica e destruída era, e com vários agentes da Fedra tomando conta exatamente. e tal. As regiões que a gente viu ali onde vivia o Joe, ou os colégios militares, onde, por exemplo, vivia a Ellie, todos tinham uma blindagem assim em volta e guardas tomando conta, exatamente por causa desses ataques. Uma blindagem, inclusive, muito maior, né? Exatamente, não é só um portãozinho com carros. Então, é muito difícil você acreditar que aquilo ali pudesse acontecer nessas circunstâncias. Quando eu chamo de fanservice, não é fanservice para o fã. Certamente o fã que não gosta de mudança, o fã radical, então, Deus me livre. Mas eu quis dizer de trazer um final doce para um personagem muito querido. Entretanto, eu acho que eles poderiam ter feito isso modificando um pouquinho, certamente os cachorros vão vazar, me desculpem aí, mas modificando um pouquinho do final do Bill. Talvez até mesmo puxando ele e Frank um pouquinho mais à frente para o Bill ter uma dinâmica com Ellie e Joe, e aí sim encerrá-los juntos, que fosse. Primeiro porque você não desagradaria tanto uma legião de fãs, você conseguiria manter exatamente a mesma construção até utópica da relação de Frank e Bill ali, de relacionamento, trazer o amor deles, trazer mais do personagem que foi explicado muito pouco, mas você ainda manteria essa relação da Ellie com o Bill, que isso eu concordo, que não é só por causa do Bill. Porque, como eu disse, na forma seca de analisar, o Bill é um coadjuvante. Então, quem perdeu pra mim foi a Ellie. Porque é ali nessa parte que você vê a Ellie ficando atrevida e tendo que ser segurada pelo Joe porque ela quer ir pra cima do Bill. Imagina essa menina indo pra cima do Bill e o Bill querendo matar ela. Então, assim, essa coisa não só era engraçada e cativante, interessante, e tinha uma parte de ação que, sem dúvidas, até aqui a série tá cortando bastante ação pro drama, e até o segundo episódio eu acho que isso foi impecável. Aqui eu já acho que teve um pouquinho de falta, não pro drama da bateria, tá? A bateria já ficou lá no começo da série, eles teriam que criar uma outra coisa. Mas porque ela, ao longo da missão ali, e por isso que eu falo que às vezes a ação faz falta, ela tem que passar o portãozinho sozinha e abrir um caminho, e aí até quando ela faz algumas coisas dessa por conta própria, tem comentários do tipo, ó, ela até consegue fazer as coisas, então ela começa a ter mais independência, não só de matar sozinha um zumbi lá embaixo. Ela é mais capaz de sobreviver e fazer as coisas nesse mundo, né? A gente viu que ela pegou uma arma sozinha. Na série, ela matou o infectado, chamei de zumbi. Matou o infectado lá embaixo sozinha. Mas o Joe não viu isso. Ela escondeu. Então eu acho legal ela começar a ter respeito dele como alguém que consegue sobreviver e ajudar. E isso começa exatamente nesse ponto no jogo. Porque isso no fez jogo, falta. Durante vários pedaços, você depende dela pra fazer alguma coisinha ou outra, e isso durante o gameplay faz parte da mecânica do jogo. Igual a Tess que saiu, deu a volta assim, é a mesma coisa. Faz parte da mecânica do jogo. Ele serve também pra mostrar o desenvolvimento do personagem, né? Que ela é capaz de fazer uma coisa aqui e ali, que ela também não é só tipo uma criança que tá sendo levada e não consegue fazer nada, é completamente indefesa, né? É porque é uma coisa que às vezes pode ficar, quando a gente fala nos episódios anteriores, que essa ação não fez falta, que pode ficar parecendo que qualquer ação é descartável, nem sempre. Porque em jogos como The Last of Us, a ação acontece no meio de cenas e falas ao longo da ação. Então, às vezes, essas falas e essas dinâmicas no meio da ação, que não é a ação por si só que é importante, mas o que acontece de panorama durante ela, que pode fazer falta em desenvolvimento. É claro que eles podem trazer nos próximos episódios essa... alguma outra forma, Isso, essa aproximação, essa coisa toda da arma que ela pegou, sei lá, e chegar de novo no mesmo ponto, mas sem dúvidas esse foi o episódio, como eu abri, eu acho que sendo mais ousado em termos de adaptação, porque foi o que mais tomou liberdades. Você achou o episódio ruim? Eu não achei ruim. A gente assistiu ali uma vez e meia. Não curti muito não, sinceramente. Porque essas diferenças me incomodaram muito, sabe? Deixou muito, assim, fantasioso, na minha opinião. Eu concordo nesse sentido. Perdeu mesmo o realismo. Não me incomodou muito porque a gente chega no ponto final, no ponto que começa, que continua a história original. Então, não me dá a impressão de que eles perderam a linha ali, sabe? O fio da meada da coisa, não perderam a mão. A história vai seguir o fluxo bem ainda. Mas, sem dúvidas, tiveram escolhas que acabaram trazendo até este momento um problema ou um empurrão no freio para o desenvolvimento em relação da Ellie, em relação ao Joe, ainda que tenha caminhado um pouquinho mesmo assim. Eu não achei ruim, até porque fiquei ali engajada em certo ponto nessa fantasia de Bill e Frank, então fiquei triste no final, eles juntos, achei bonitinho, achei interessante que a relação deles se inverteu, sabe?
que Bill era o mais forte, Frank era o mais altivo. A gente tem até uma cena logo antes do último time skip, que eles estão correndo e o Bill tá, meu Deus, não consigo correr. E o Frank bora, e de repente você passa 10 anos e aí o Frank tá na cadeira de rodas, completamente dependente. É o Bill que tá romântico, que tá assim, né, cuidando. Eu gostei, eu achei fofo. Virou uma... Tudo bem, gente, virou um romance no meio de The Last of Us. O negócio é palpável, é desgraça, é mundo real. Acho que o nosso único ponto de discordância aqui é que, apesar de termos visões parecidas sobre o que aconteceu, apesar disso, o meu saldo não foi negativo. O seu foi mais pra negativo. O meu foi. De novo, eu entendi claramente qual foi a proposta dos produtores, mas... não Quero saber, você acha que vai gerar polêmica? Ah, eu tenho certeza absoluta. Vai gerar polêmica? Falamos demais, agora eu quero que vocês falem aqui embaixo o que vocês acharam deste episódio. E a gente espera vocês para todos os próximos vídeos. A gente atrasou um vídeo que era pra ter saído de outro assunto nessa semana passada, então agora nos próximos dias ele vem por aí. Eu espero que vocês queiram assistir, então já se inscrevam, deixem o like, comentem e a gente espera vocês nos próximos. Tchau, tchau!